Agradecemos todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se servem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos aqui em nome de Jesus. O tema da semana é Memoriais da Graça. Memorial está relacionado com a questão de lembrar, né? Trazer a memória, e graça está totalmente ligada ao plano da redenção. Então nós vamos entender, né, que Deus, né, quer que a gente relembre as coisas que ele faz. Isso para a nossa própria proteção. Vamos ver isso aí. Então, Josué 4, 23, 24 diz assim: O Senhor, no original está escrito Yahvé, né, que é o tetragrama, o seu Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho. Então, Deus, né, está pedindo aqui para eles lembrar o que tinha acontecido há 40 anos atrás, né, do povo naquela época, que era, né, a travessia do Mar Vermelho, e que ele secou diante de nós. Então, Josué era um dos testemunhos que tinha presenciado isso que tinha acontecido, até que tivéssemos passado, para que todos os povos, né, da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam. A palavra temer aqui, Yaré, significa temer, reverenciar, honrar, admirar. Então nós temos que aprender a reverenciar, a temer, a honrar a nosso Deus. Que é o Senhor, e que ele seja nosso Deus todos os dias. A gente temer a Deus, reverenciar ele, honrar ele todos os dias. Isso é um processo. E nossa natureza pecaminosa, nós não queremos fazer isso. Dificilmente nós vamos estar querendo fazer isso. Então, Salmo 34, 9 diz: Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, aqui é um termo forte, né? Dizer que nada falta, né, aos que temem Deus. Então, que nada é esse aqui? Nós temos que entender que Deus nos dá para nós aqueles que de fato nós necessitamos. Então, isso aqui se cumpre, se a gente entender dessa forma. Não quer dizer que a gente não vai sentir necessidades, que a gente não vai ter problemas, vamos ter. Mas aquilo que Deus, o propósito de Deus para a nossa salvação, nossa redenção, não vai faltar. Salmo 130, 3 a 4 diz assim: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então, Deus, na verdade, observa as iniquidades de todos nós. E quem vai subsistir? Ou seja, quem vai conseguir sobreviver? Aqui diz, né? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então, Deus perdoa, né, os seres humanos. O plano da redenção, a questão da graça, está relacionada com o perdão. Eclesiastes 12, 13 diz assim: De tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o fim não se diz finalidade, né? Propósito. Tudo que tem ouvido, qual é a conclusão? Teme a Deus, ou seja, respeita, coloca Deus em primeiro lugar. Guarda seus mandamentos. Busque guardar os mandamentos de Deus, porque isso é o dever de todo mundo. Então, isso aqui é geral, isso serve para nós no passado, né, no presente e no futuro. Salmo 147, 11 diz assim: O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Temer é respeitar. Então Deus tem, né, se agrada, fica feliz, né, para aquelas pessoas que respeitam a Ele e que esperam na sua misericórdia. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Então a gente tem que aprender a esperar na misericórdia de Deus. Isso, de fato, misericórdia e graça são coisas similares. Apocalipse 14, 6 7 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o quê? Um evangelho eterno. O que é esse evangelho eterno? Porque a mensagem é a mesma. E o poder da mensagem é o mesmo, todo o tempo. Para proclamar os que habitam sobre a terra. Proclamar o quê? A quem? A toda nação, toda tribo, língua e povo. Ou seja, a todos os seres humanos. Dizendo com grande voz. O que? Qual é a mensagem? Primeira, significa temei a Deus. Ou seja, respeita a Deus. Honre a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar. Dá-lhe glória. Como é que a gente dá glória a Deus? É uma coisa que eu aprendi, que a glória é a gente cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou à existência. Então, o sol dá glória a Deus, dá, porque ele cumpre o propósito para o qual ele foi criado.
as nuvens, as estrelas, né, todas as coisas. Então nós também fomos criados para dar glória a Deus. Mas infelizmente, por causa do pecado, nós não conseguimos muitas vezes dar glória a Deus. Mas a gente tem que buscar dar glória a Deus com a nossa vida, o nosso ser. E diz que por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. Vai haver um julgamento. Esse julgamento está relacionado sim, com que nossa relação com Deus. E diz: e adorar é viver de acordo com a vontade de Deus. Isso significa adorar. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem que Deus disse que é para dar para a última geração, para o último povo que estão na face da terra. E vai chegar um julgamento, e ele já chegou, e nós temos que buscar a Deus, né? Respeitar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Josué 3, de 1 a 5, conta a história da cruza, o povo, né? Travessia no Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali até que, antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Então Deus, né, deu uma ordem, e na verdade quem iria conduzir o processo seriam os sacerdotes. E esses sacerdotes, né, pegaram a arca, né, e foram para o meio, né, do arraial. Né. Os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, né? Então, quem ia conduzir o processo da travessia do mar seria os sacerdotes. Partireis vós também do vosso lugar e seguireis a arca com os sacerdotes. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Não vos chegueis a ela. Cerca mais ou menos de 190 metros. Para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passaste antes. Nunca aconteceu essa travessia do mar, ou a travessia do Jordão, no rio. Um rio que estava cheio, transbordando. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã os fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, Deus é um Deus, meus irmãos, e ele avisa o que vai fazer. E ele faz de acordo com o propósito dele. E diz aqui que era necessário o povo obedecer às regras, né? Regras de distâncias, regras também de santificação. O que significa essa santificação? Aí nós vamos ver aqui que para ser santo tem vários atos, né, a serem feitos. Né? João 17:17 diz aqui: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados por quê? Por ler a Bíblia, por confiar em Deus, por seguir a Bíblia, seguir o que foi revelado nas Escrituras, nós vamos sendo o quê? Santificados. E Jesus revelou aqui que a palavra de Deus é a verdade. E que nós somos santificados pelo quê? Na verdade, pela verdade. Santificar significa separar. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente toma uma decisão se vai seguir a verdade ou não. Se a gente decide seguir a verdade, nós somos santificados, separados. Levítico 20, verso 8 diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, quando a gente decide guardar os estatutos, aquilo que Deus revelou, quem nos santifica é Deus. Ele faz esse processo em nós. Êxodo 19:10 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem ele as suas roupas. Então, parte da santificação também envolve o quê? O asseio, lavar as roupas, né? Tá em boas condições, né? Saúde, boas condições, né? De asseio, né? Ou seja, do cuidado do corpo, né? Também faz parte da santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, as relações sexuais ilícitas, né, fora do casamento, já chamado de fornicação. Então, também, para ser santificado, também envolve a forma como a gente se relaciona, né, com o nosso corpo, de forma sexual, né, também faz parte da santificação. Romanos 6:22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então, o processo de santificação é um processo. Nós vamos sendo o quê? Libertados do pecado. Mediante o quê? A palavra de Deus. Nós vamos tomando decisões, vamos decidindo seguir a vontade de Deus. Deus nos separa, nos santifica. A gente vai sendo o quê? Feito servo de Deus. E o fruto, né? Esse fruto chama-se o quê? Santificação. E no final, a gente seguindo esse caminho, nós teremos o quê? A vida eterna. Então, é um caminho que a gente tem que trilhar. E a gente tem que dar o primeiro passo. Talvez você não tenha dado esse passo ainda, tomar a decisão de seguir Jesus, de obedecer o que Jesus revela nas Escrituras. Então, cabe a você fazer essa decisão, tomar essa decisão. Uma coisa a gente sabe, eu tenho certeza, eu também sei, que Deus é um Deus que executa as maravilhas. Para ele não há empecilho, não há limite do poder dele. Josué 3:15-17 disse: quando os sacerdotes levavam a arca, chegaram ao Jordão, e seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Então Deus fez algo para o povo ter certeza que estavam atravessando realmente uma situação de muita água, não era com água nas canelas, né? Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. Então, quando os sacerdotes chegaram lá, tocaram com os pés na água, as águas pararam. Imagina, pararam, né? Qual água? A que vinha de cima. Não era que estava descendo, não. Como se fosse o quê? Uma represa. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar sagrado. Foram todas separadas. Então Deus deu uma ordem e as águas pararam. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram lá, parados, firmes, em seco, no meio do Jordão, enquanto o povo atravessava. E o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Isso aconteceu de forma similar onde? No Mar Vermelho. Então, alguns dizem que o Mar Vermelho, né, o povo atravessou, né, com água nas canelas. Não existe isso, era água mesmo, era um mar. Aqui também no Jordão também era um rio, tinha água mesmo. Deus deu uma ordem que alterou o que? A realidade, né, natural das coisas que estavam acontecendo, que acontece no dia a dia. Jeremias 51:15-16 diz assim: Ele fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Então Deus, nosso Deus, ele tem poder. Fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu. Então, basta ele falar, as coisas acontecem. E o faz subir os vapores desde o fim da terra. Então, é a ordem também que faz para que as águas, né, subam, né, na forma de vapores. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Então, é por isso que a gente pode entender que essa ordem que ele deu, Deus deu, aconteceu, literalmente. Não é algo metafórico, né? Algo linguagem figurada. É contando aqui história. É um relato histórico. Colossenses 1:15-17 diz assim: quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Jesus, nosso Senhor Jesus. E aqui diz: quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus invisível, que ninguém viu, se manifestou para nós. Na figura de quem? De Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Não significa que ele é o primeiro que foi criado, né? Alguns confundem primogênito com o primeiro, né, criado. Não. Primogênito aqui significa primazia, importância. Ele é o mais importante, né, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, se nele foram criadas todas as coisas, ele não criou a si próprio, né? Ele criou. Ele é o criador. Ele não criou a si próprio. E diz: nele foram criadas todas as coisas. Onde? As que há nos céus e também as que há na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, seja o principado, seja a potestade. Tudo foi criado por quem? Por ele. Então, se foi criado por ele, ele é o Criador, Jesus. E para ele, ou seja, com um propósito, né? De acordo com a vontade dele.
Ele, Jesus, é o quê? É antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele não pode, né, fisicamente, né, ter criado a si próprio. Ele é antes de todas as coisas que foram criadas. E ele criou essas coisas. E todas as coisas também o quê? Subsistem, se mantêm, elas continuam existindo por causa da vontade dele, né. Então, quando ele dá uma ordem, vai acontecer. Efésios 1:20-22 diz assim: "Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos". Então diz que o poder de Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestou em Jesus, né, e Deus o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, e pondo à sua direita onde? Nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, ou seja, qualquer nome, não só neste século, naquela época que ele está falando, mas também no vindouro, ou seja, em qualquer século que venha acontecer. E ele, né, sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, Deus nosso Deus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quê? Da igreja, cabeça-chefe. Ele conduz o quê? A igreja. Aqui não quer dizer que Jesus é menor do que Deus o Pai, não. Mas aqui Jesus, como tornou-se humano, Deus o Pai deu essas prerrogativas, né, para Jesus. Mas essas prerrogativas são divinas. Ele sempre teve e sempre terá. Então, Josué 4:1-3 diz que nós devemos nos lembrar das coisas que Deus fez para nós no passado. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens. Isso é importante para nós, né? E marcos, coisas que lembrem os acontecimentos. Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Então pediu para eles pegar cada um uma pedra. Levai-vas convosco à outra margem e depositai no alojamento em que haveis de passar essa noite. E essas pedras ficaram lá? Não. Josué 4:24 diz que as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levou para um lugar. Levou Josué em Gilgal, né? Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, então Deus pede que a gente relembre, né, nossos descendentes das coisas que ocorreram no passado, dizendo: O que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho e fez secar perante nós. Então o mar vermelho também foi secado, de forma similar ao que aconteceu no Jordão. Até que também nós passássemos, para que todos os povos da terra, né, houvesse, né, conheçam que a mão do Senhor é forte, para que a gente teme a Deus, respeite a Deus, todos os nossos dias. Então, quando a gente relembra, a gente conhece quem é Deus, a gente aprende o quê? A dar valor e respeitar Deus de fato. Êxodo 20, de 8 a 10, Deus também diz que a gente tem que lembrar, existe um memorial da criação. Que memorial é esse? É o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá vendo? Lembrar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A gente tem que trabalhar 6 dias. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que ele sabendo o quê? Das tuas portas. E aí Deus explica por quê? Porque ele é quem criou todas as coisas. E ao criar todas as coisas, ele criou o quê? Em 6 dias. No sétimo dia, ele criou esse dia exclusivamente para o quê? Para comemorar, para descansar. O dia do sábado, o Shabat. E aí, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tende a esquecer as verdades. Tá? Se a gente não ler a Bíblia todo dia, a gente não orar todo dia, a gente buscar a Deus, pedir perdão, fazer tudo isso aí, todo dia, Satanás faz com que a gente esqueça. E aqui mostra, né, o que aconteceu de fato. Juízes 3:7, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus. Então esqueceram. E serviram quem? Aos Baalins e Astarote, ou seja, a deusa Ashera.
E aqui tá a foto dela, né, dessa Astarote, da mulher aí, né, com os animais do lado, né. E quem é o Baal? Aí, o Baal Zebub, ele tinha um porrete na mão, né, e um cajado. E ali tá o Moloque, né, que também, né, depois nós vamos ver em detalhes, né. Esse Moloque, na verdade, é uma manifestação do próprio Deus Baal. Juízes 3:7 diz: "Os israelitas fizeram que o Senhor reprova, pois esqueceram do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados". Baal significa Senhor. Interessante, né? Eu nunca esqueço por que que eles traduziram o nome de Deus, Yahvé, por Senhor, sendo que Senhor significa Baal, né? Coisa estranha. Salmo 78:11 diz: "Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizeram". Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma das razões de ler a Bíblia todo dia, ler sempre, é o que? Relembrar, manter nossa mente lembrando das verdades, para que Satanás não nos engane. E aqui, ó, num livro que eu tenho esse livro, As Duas Babilônias, de Alexander Hislop, página 16, diz: "Como Baal ou Belos era o nome da divindade masculina da grande Babilônia". Então Baal é o nome da grande divindade masculina da Babilônia, Baal ou Belos. E a divindade feminina foi chamada de Beltis. Esse nome foi encontrado em Nínive, aplicada chamada mãe dos deuses. Interessante, né? Quem criou Nimrod. Então Nimrod tinha esse título de Baal ou Belos. E a esposa dele, né, que é Astaroth, né, ou Ashera, era chamada mãe dos deuses. E um discurso atribuído a Nabucodonosor conta, né, que preservados por Eusébio, diz que Belos e Beltos são unidos com os títulos do deus babilônico, né, grande deus babilônico e da deusa Babilônia. E aí a Bíblia diz que o povo de Israel estava adorando esses falsos deuses, coisas. E isso saiu do passado e chegou no futuro. Hoje, né, essa deusa mãe é chamada de Gaia. Tem vários outros nomes, né? Como se fosse a mãe terra, tá vendo aí? Tem desenhos, símbolos, né, dela. E a Bíblia diz que essa adoração que começou lá no passado ainda continua hoje, viu? Não se engane. 1 Reis 14, 22, 24 diz assim: "Que fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram provocaram a Deus o que? A zelos, mais do que todos os seus pais fizeram". O que que eles tinham feito? Porque eles edificaram altos e estátuas, né. Então tinha a deusa mãe, tinha uma deusa que você coloca dentro de uma caixinha, né, dentro de uma caixinha, de um recipiente, né. Imagem de Acerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore. Então eles adoravam a deusa mãe que nas florestas. Aí vem as druidas, né, e várias outras religiões que se envolvem a adoração à deusa mãe nas florestas, né, nas árvores. Diz que também fazia parte do culto à deusa mãe, né, os prostitutos cultuais no original, né, lá diz assim, havia também sodomitas na terra. Essa palavra sodomita lá não era, homens, né, desonrosos ou prostitutos cultuais. Eram os homens que participavam das cerimônias religiosas e esses homens tinham relações com homens, com mulheres também, no templo. Assim como também tinha mulheres também prostitutas, cultuais, faziam parte do culto. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, como eu falei, o que acontecia no passado acontece hoje também. A nossa forma de ter relação sexual envolve também adoração a Deus. Ou adoração a deuses. Então, os cultos aos deuses, né, como essa Ashera e a Baal, havia cerimônias, né, e festas religiosas que faziam com que as pessoas tivessem relação uns com os outros. Isso fazia parte da religião. E hoje continua. Se você for procurar, vai encontrar. Às vezes vai estar escondido, né? Porque eles não querem se manifestar. Mas isso está acontecendo ainda hoje. Pode ter certeza. Tem festas que ocorrem, né? As pessoas se reúnem e têm relações por vários dias. Né? Tomam alucinógenos, tomam outras coisas, né? Músicas, né? E tudo mais. Relembrando o passado. E também tem uma festa famosa chamada Carnaval, que vem da Itália, né, chamada Festa da Carne, dedicada ao deus Baco.
Esse Baco também é um dos nomes de Deus Baal. Por que que tinha vários nomes? Quando Deus confundiu as línguas, esses deuses, né, esse Deus que era o Deus Sol e a deusa Lua, passaram a ter vários nomes, né? Baco, Osíris, Baal, Ra, né, Zeus, Odin, e aí você pode ver, né? Mas de toda forma, os sistemas de adoração envolviam, né, essas ações que nós já falamos. Então nós temos que ter cuidado se nós também não estamos participando disso. Viu? Cuidado com essas festas que a gente participa. Cuidado. É bom verificar se não é uma festa religiosa. Porque se participar dessas festas religiosas, você também está participando da adoração aos deuses daquela festa. Mateus 3, 13 e 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, onde? Junto do Jordão. Aquele Jordão que o povo atravessou, né? Que o povo de Israel atravessou para criar, né, a nação de Israel. Também teve eh, relação com os Messias, né? Jesus sai da Galiléia, foi encontrar com João onde? Junto do Jordão. Para o quê? Para ser batizado no Rio Jordão. Diz que mais João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Então João não queria batizar Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Jesus, porém, respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, a justiça que é o plano da redenção. Isso fazia parte do plano da redenção. Jesus é inocente? Era. Precisava ser batizado? Não, mas ele batizou porque todo ser humano que vai para o céu tem que passar por batismo. É o que a Bíblia diz. Existem exceções? Existem. Como o ladrão na cruz foi batizado? Não foi. Nas águas, mas foi batizado? Foi. Jesus batizou ele. Jesus estava esperando lá, batizou ele. Porque o batismo é o ato de aceitação da pessoa, o ato público de aceitação da pessoa, e Jesus, né, vem e recebe essa pessoa. Então Jesus recebeu o ladrão na cruz. E aí João permitiu, e Jesus, sendo batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Quando Jesus saiu da água, o céu abriu. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então esse batismo de Jesus aqui não foi com água jogada nele. Ele entrou no rio e se imergiu dentro da água. Então, o batismo, pela Bíblia, é com imersão. Então, e aí o que aconteceu? O Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui já tem Jesus, que nós sabemos que é Deus. O Espírito Santo, nós também sabemos que é Deus. E agora vem o quê? Eis uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado em quem me compraste. Então, três: Jesus, o Filho, o Espírito Santo e Deus, o Pai. Então, Deus se manifestando aqui em três pessoas. Hebreus 11, 13, 16 diz: Todos estes morreram o quê? Na fé. Então, meus irmãos, o povo lá entrou em Canaã. O povo depois se afastou de Deus, passou a adorar falsos deuses, foram expulsos da terra, né, de Israel. Hoje está espalhada, a maior parte está espalhada. Existe a nação de Israel, mas os israelitas, a maior parte deles estão espalhados na face da terra e eles estão misturados entre os povos. Eu tenho parte, né? Meu DNA é israelita, mas sou misturado com vários outros povos. Então foram espalhados. E essa terra, né, que Deus tinha dado para eles, não é a terra que Deus tinha prometido para Abraão. A terra que Deus prometeu para Abraão é a Jerusalém celestial. É preciso aqui que todos estes, né, Abraão, Jacó e vários outros, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas viram essas promessas aqui de longe. E crendo e abraçando, confessaram que era o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Então, se você não tem terra, se você não tem lugar para ficar ainda, não se preocupe, porque essa não é a terra que Deus prometeu para nós, aqueles que creem nele. Porque isso que diz claramente mostra que buscam a pátria. Que pátria é essa? É a celestial. Se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor. Qual é? A celestial. Diz que por isso Deus também não se envergonha deles nem de nós, que nós cremos em Deus, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E ele prometeu isso aí. Jesus diz: Vou vos preparar lugar.
E quando estiver preparado, vou voltar para encontrar com você. Essa é a promessa da segunda vinda. E Hebreus 12, 22, 23 diz assim: Mas chegastes ao Monte Sião. Então, vai haver um monte chamado Monte Sião. E a cidade do Deus vivo, que cidade é essa? Jerusalém celestial, que Deus prometeu para nós. Em Apocalipse, Deus relembra isso aqui para quem? Para João. Ela vai vir descer do céu. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Os primogênitos aqui, os que nasceram primeiro, não. Os principais, os primeiros, mais importantes, que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o que? Aperfeiçoar. Então, Deus promete para mim e para você um novo céu. E essa Jerusalém, essa cidade agora que existe, isso aí vai passar. Essa nação que nós estamos vendo aí, tá guerreando, né, com outros povos, muita confusão, vai passar. Essa não é a nação de fato que Deus prometeu. Então nós não devemos esquecer. Como é que não devemos esquecer? Como é que a gente não esquece? Temos que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, meditar na palavra de Deus, buscar, estudar a palavra de Deus mais e mais para relembrar. E aqui diz Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, diz assim: Israel moderno está em maior perigo de se esquecer de Deus e de ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Da mesma forma que o povo de Deus tinha aquele risco, nós também hoje temos o risco de se esquecer de Deus e ser levados aqui à idolatria. E diz: muitos ídolos são adorados, mesmo entre os professos observadores do sábado. Quem são esses aqui? Guarda o sábado. Não são só os adventistas, né? Tem batistas, sabatistas, tem outros, né? Tem judeus também. Então, entre os adoradores do sábado, né? Que é o povo, né? Que Deus chama para cumprir a vontade dele, existe o quê? Muita adoração a ídolos. O que é ídolos? É aquilo que você coloca acima de Deus. Diz que Deus advertiu o seu antigo povo a guardar-se da idolatria, mas a idolatria hoje também está espalhada, né? Aquela antiga idolatria, como eu falei, ela está espalhada. Tem várias cidades aí com postes ídolos, né? Com obeliscos. Obeliscos são o quê? Os postes ídolos que Deus proibiu. E dedicado a quem? Ao Deus Sol, ao Ra, ou ao Baal. E diz que Deus advertiu o seu povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição ia cair sobre eles. A paz, que se o amasse de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, ele ia abençoar o nosso cesto, né? Fazer pão, a amassadeira, ia remover do meio dele, de nós, toda a enfermidade. Imagina. Deus tem muita misericórdia de nós. Né? Ele ainda tem muitas coisas que Deus nos, nos protege. Mas se nós seguirmos o que Deus está falando hoje, nós vamos melhorar a nossa situação. Em Apocalipse 12, 17 diz que Satanás ele tem ódio ao povo de Deus. E o nome dele é o dragão. Satanás ou o dragão irou-se contra a mulher. E mulher aqui é a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. O resto da semente da mulher. Quem são esses? São os que guardam o mandamento de Deus. Então, se você decidir guardar os mandamentos de Deus, aí você pode ter certeza que você agora faz parte da igreja verdadeira. Não importa onde você esteja. Quais são os mandamentos de Deus? Está lá em Êxodo 20. E tem o testemunho de Jesus. Então, tem que decidir guardar os mandamentos de Deus e também fazer o quê? Seguir o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Está lá em Apocalipse 19, 10. Diz aqui João que se lançou os pés para adorar uma pessoa, né? Uma figura que ele tinha visto, que era um anjo. E ele disse, o anjo diz: olha, não faça tal coisa. Sou teu conselho, ou seja, eu sou companheiro junto com você e de teus irmãos, que tem o quê? O testemunho de Jesus. Então, quem são esses que têm o testemunho de Jesus? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o que? O espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É o que Deus revelou aos profetas. É o que está registrado nas escrituras. E que Deus revelou também aos profetas. Pode ter profeta moderno? Pode. Né? Nós cremos, né? Deus deu uma mensagem para Leonardo. Mas não é algo que a gente vai dizer que é a doutrina. Você tem que ler para ver. Compare com a Bíblia e você vai saber se é verdade ou não.
Mas o mais importante é que o espírito de profecia aqui que está sendo falado, e que é o testemunho de Jesus, é o que Deus revelou aos profetas que está nas Escrituras. Pode ter certeza que é isso. Então, você fazer parte da última igreja, da igreja de Deus, você tem que seguir a Bíblia, que é o espírito de profecia, e guardar os mandamentos que Deus revelou nas Escrituras. Que mandamento é esse? É só os 10 mandamentos? Não. Jesus ordenou também o quê? A Santa Ceia, o lava-pés. Também é mandamento? É. Quem foi que deu? Não foi Jesus? Deus também deu leis como as pessoas devem casar, dar-se em casamento? Deu. Deus também deu lei como o que, é que nós devemos comer, quais animais a gente pode comer ou não pode. Também deu. Isso são mandamentos. Deus deu leis também, né, de como nós devemos fazer muitas coisas. E nós temos que ler para a gente entender e começar a fazer a vontade de Deus. E aí nós estamos no caminho de quê? Da santificação. Deus vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos transformando. Cada dia mais, até que a gente seja o quê? Preparados para um dia morar com Ele no céu. E aí eu faço a pergunta: você quer seguir esse caminho? Eu já decidi. Desde que eu comecei a seguir a Deus, muita coisa eu tive que deixar. E muita coisa eu tive que aprender. Mas nenhuma delas me arrependo. Porque eu sei que é Deus que quer sempre o melhor para mim. E Deus te abençoe na tua decisão também. E Deus te dê um bom fim de semana. E deseja-te um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.